a mais um episódio da Lei do 1%, o podcast que vos vai tornar 1% melhores a cada episódio, hoje com duas pessoas de sucesso, dois empresários daqueles em condições que vos ensinam coisas em condições. Frederico Ribeiro, Teresa Mesquita, líderes e visionários da Remaxine, são craques do imobiliário não só aqui em Leiria, mas com uma visão claramente alargada, conforme falámos ao almoço, além fronteiras. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. É muito bom ter-vos aqui, mesmo. Vocês sabem que nós admiramos muito o vosso trabalho e, acima de tudo, vocês trabalham na mesma área que nós, com competências diferentes e então completamos de forma interessante e é sempre um gosto falar convosco em qualquer circunstância. Por isso, podermos agora estar aqui a poder gravar a nossa conversa, acho que é super importante para quem está lá em casa e espero sinceramente que quem está a ouvir lá em casa possa de facto retirar 1% desta conversa para ficar 1% melhor. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, é uma honra ter-vos aqui. Eu quero agradecer muito o convite e dar-vos os parabéns. Vocês sabem que nós somos vossos fãs verdadeiramente desde o início. Porque achamos que a vossa entrada no nosso mercado, nossa, entre aspas, mediação e depois o vosso core em termos de negócio, foi feito de uma forma completamente diferente, com uma facilidade enorme, vocês deram-se o conteúdo, vocês realmente partem de um princípio de dádiva e o resto é retorno. E isso é o motivo do vosso sucesso e tenho a certeza que vocês vão chegar ainda mais longe. Que ainda vem muito mais e é um gosto mesmo falar convosco, acima de tudo, por outro detalhe que valorizamos muito, que é a humildade. Obrigado. A humildade na maneira de estar na vida, nos negócios, para mim acho que é e o gosto pelo vinho também. Sabes que quando és uma pessoa inteligente, extraordinária e competente e melhor do que toda a gente, é normal, não é? Eu ia dizer que não era propriamente por esta ordem de ideias, portanto o vinho podia vir primeiro, mas não. Eu começaria pelo vinho, depois o resto veio por... de alguma forma eu concordo. O Fred e a Teresa, depois de eles ter explicado a melhor metodologia para escolher vinho, desde aí que eles ficaram nossos fãs, que é basicamente olhar para uma prateleira de vinho e ver qual que tem o melhor rótulo, o mais bonito e a percentagem de desconto. É a melhor forma sem para dúvida, escolher sem vinho. dúvida. Não, esqueceste de uma parte, também tem a ver com o volume. O volume também é importantíssimo. Exatamente. Não é da música. E a rapidez. Não, e quando abrem, se não tiver rolha lá dentro, está impecável. Exatamente. Fred, Teresa, nós queremos focar este podcast muito mais no futuro, ou seja, no presente, o que é que vocês estão a fazer, mas também como é que vem o futuro. Mas vamos só fazer aqui uma introzinha para o passado. Como é que vocês entram na mediação? Ou seja, quando é que chega o momento que, ok, eu vou ser consultor imobiliário, quero vender casas, quando é que foi esse momento para cada um de vocês? Posso começar eu? Pois, tu deves. Eu não, esse momento chega aos 18 anos, mas nunca ninguém me aceitou. É verdade. E chego aos 18 anos porque eu tive a primeira experiência com a compra de casa aos 18 anos, precisamente. A minha primeira compra de casa foi aos 18 anos, eu trabalho desde os meus 14 anos e vi os meus pais a comprarem a primeira casa aos 14 anos. E gostei imenso da experiência de vermos casas e andarmos ali e o consultor que nos acompanhou. E eu queria entrar no ramo imobiliário, mas queria entrar, mas sem conhecer, sem ter mínima noção do que era isto. E quando conheci, quando percebi como é que isto funciona e o que é que tu tens que aprender para saberes trabalhar efetivamente no ramo imobiliário, foi altamente atrativo, porque tudo aquilo que tens que aprender para saber trabalhar não só o cliente, mas para o cliente, porque essa é que deve ser a verdadeira preocupação enquanto trabalhas no ramo imobiliário, é verdadeiramente apaixonante. E por isso foi há uns séculos atrás. Já foi no século passado. Por acaso foi? Não foi nada, foi neste. Estou aqui. Agora sou eu? Portanto, tá bom. Eu entrei no ramo imobiliário com 23 anos. Também temos uma história parecida em termos de compra de casa. Comprei o meu primeiro apartamento aqui mesmo, ao lado, a 200 metros, com 18 anos. Gostei também do processo da negociação. Fui fazer a negociação da compra na altura, através de uma agência, e depois houve uma série de situações
que já puxavam pela área comercial, mas eu estava longe de imaginar que alguma vez viesse trabalhar como consultor. E entrei com 23 anos, porquê? Porque estava a fazer uma pesquisa na internet, porque os meus pais tinham, de um lado o meu pai tinha havido uma herança, houve ali uns atritos nessa herança com as coisas entre irmãos e tudo mais, e entretanto, como eu não tenho irmãos, portanto sou filho único, aos 18 anos os meus pais, para tentarem ali resolver as coisas e tudo mais, meteram os bens que tinham em meu nome. Eu entretanto abandonei, estou a brincar, eu entretanto acabei por ter que resolver algumas coisas eu diretamente, até em termos familiares, e vi-me ali num processo de negociação até bastante grande na altura, né? Eu tinha acabado de comprar este apartamento com 18 anos e logo assim vi-me num processo de negociação que era deles, mas era feito através de mim, e parecia que era o destino a empurrar-me aqui para o ramo imobiliário. O que é que acontece? Acabei por fazer esse negócio na altura com os familiares, e uns anos mais tarde eu quis perceber quanto é que podia valer a casa e, na altura, o terreno que tinha sido comprada. E o primeiro site que me lembrei de pesquisar, isto foi em 2006, foi o site da Remax. Ou seja, a Remax está em Portugal desde o ano 2000, eu fui pesquisar, portanto significa que a publicidade da Remax já era forte, não é? Porque o primeiro site que me veio à cabeça foi o site da Remax, e lembro-me de estar neste apartamento aqui ao lado, ir fazer a pesquisa, ver no site da Remax quando é que naquela zona poderia valer a casa, o terreno e tudo mais, e no final tinha lá um banner a dizer que quer ser consultor imobiliário, faça a sua inscrição. E eu olhei para aquilo, eu na altura trabalhava numa empresa grossista de calçado e vestuário, trabalhava com o mercado nacional, internacional e tal, e vi aquilo, fiz a inscrição. A inscrição, hoje percebo, né, como é hoje, há muito tempo, que vai para a sede, para a Remax Portugal, com os teus dados, e de lá mandam para as agências e mais próximas da tua localização. A primeira agência que me contactou foi uma agência da Remax na Marinha Grande. E eu fui à entrevista, foi uma entrevista muito bem feita, uma entrevista longa, 1h30, 2 horas, em que eu percebi claramente o que é que era ser consultor imobiliário. Não percebi tecnicamente o que é que era ser consultor imobiliário, mas eu tinha o sonho de ser empresário e percebi o meu caminho para ser empresário pode muito bem ser este. Adorava casas, adorava relacionamento com as pessoas, apesar de ser uma pessoa mais introvertida, mas eu gostava muito do relacionamento com as pessoas, e foi assim que acabei por entrar na Remax. Desta forma foi. Parece uma história feita, é incrível. Não, é isso é real. Uma situação pessoal, parece sim. Tu estavas a contar e eu juro que estava a imaginar isto quase como se fosse um filme. Um jovem Fred, na internet, imagina um computador daqueles que era assim, com um caixote. Já estás a ouvir a DSL? Sim, exatamente. Não, foi muito fixe mesmo. Mas lembro-me perfeitamente de sair da entrevista a pensar assim: ou muito me engano, ou isto é o trabalho que eu quero fazer para a minha vida toda. Porque o meu grande sonho era ser jogador de futebol, como muitas crianças, como muitos jovens, não é? E não teve assim tão distante. E dava-me tanto jeito que tu fosses. Sim, porque temos de deixar essa nota, que para além de serem os dois líderes da Remax, são um casal. É verdade, escapou dessa parte. Pode não saber isso. Podíamos nos ter conhecido agora. Exatamente. Conhecemos na Remax, os nossos filhos são os filhos da Remax, não é? É verdade. E tinha esse sonho realmente de ser jogador de se nos futebol. conhecêssemos agora. Agora, curioso, não estava longe, como e porquê? Ou seja, não foste jogador de futebol porquê? Eu entrei na União Leiria já júnior. Os meus pais... o meu pai era camionista, agora está reformado. Eu vivia praticamente só com a minha mãe, ou seja, a gestão diariamente não era uma gestão muito lagardera, ou seja, era ali muito apertada. E eu lembro-me com 11 anos, eu sou vidrado em futebol, completamente vidrado em futebol, no desporto em si, e o futebol trouxe-me tanta coisa linda à minha vida mesmo, que é mesmo isso, nos relacionamentos, o espírito de camaradagem, humildade, saber lidar com a pressão, uma série de coisas. E eu lembro-me de, com 11 anos, pedir que a minha prenda de anos, de aniversário, fosse um treino de captação de jogadores, no União Leiria. E com 11 anos, a minha prenda de aniversário foi um treino de captação de jogadores. Éramos 87 jogadores, a rodar várias vezes, ficámos 3 jogadores, fiquei eu e mais 2 jogadores na equipa principal. Na altura do escalão. Mas depois, à segunda semana, a minha mãe não tinha tempo para esperar por causa dos treinos. Eu sou da Avenida das Quintas de Cirol, Santa Fé, não tinha tempo, a carrinha ainda não fazia. Saí. Então, com 17, ou seja, primeiro ano de júnior, já a época tinha começado.
e eu durante anos pedia para me deixarem treinar. O meu pai chegou ao pé de mim quando chegou de uma viagem e perguntou se eu não queria treinar ou não iria. E disse, treinar não iria, mas agora eu já sou júnior, a época já começou, isto era para aí em outubro. E eu disse, não, mas eu vou lá. E lembro-me que treinei, isto era treinei terça, treinei quarta, treinei quinta, joguei sábado. Portanto, correu muito bem, foi um sonho para mim. Fiquei primeiro ano na equipa B, depois no segundo ano passou a haver só a equipa A, fiquei na equipa A, mas neste intervalo fui atropelado, tive um acidente grave. Pelo menos é uma boa desculpa para não ter sido. Eu pensei que fosse a lesão do joelho, mas ser atropelado também. Não, isso é ser atropelado. Fui um bocadinho mais hardcore. Fui atropelado e realmente no segundo ano estava constantemente lesionado e as coisas acabaram por não correr pelo futebol. Depois joguei futsal vários anos e foi também muito interessante, mas a minha paixão é mesmo o futebol, tanto que hoje jogo com os veteranos aqui do União Leiria com muito gosto. E os vossos filhos no Leiria? E mais lento também. É normal. Lento, normal. Mas olha, é um mal que veio para bem. Se calhar se não fosse esse acidente, não estarias no mercado imobiliário. É completamente um mal que vem por bem. Pensei que dissesses que não me conhecia, mas nós já falámos um bocadinho. Não vamos aqui estar a invadir os espectadores. Não, sim, é completamente um mal que veio por bem. Foi no dia 14 de agosto. Nunca mais me esqueço disso. Portanto, foi realmente algo que na altura parecia um problema. Quando nós ouvimos isto, a vida vista de próximo pode parecer uma tragédia e depois pode parecer uma comédia vista à distância. E a verdade é que se não fosse isso, não estava no ramo imobiliário, mas mais do que isso, não tinha a minha mulher e os meus filhos, porque iria seguir um percurso de vida diferente. E posso dizer que sou verdadeiramente apaixonado pelo que faço. Tenho a sorte de adorar ser consultor imobiliário. A parte empresarial está cá toda, depois a vida desenvolve-se de uma forma diferente, termos agência nossa, termos outros negócios sempre ligados ao ramo imobiliário, mas ser consultor é a minha essência, é o que eu mais adoro fazer, é relacionamento com as pessoas, é ver casas, é aquilo que mais me apaixona. Isso é engraçado porque o que tu estás a dizer eu acho que passa muito também através da Teresa. Sabem que eu costumo ir muitas vezes almoçar à Marinha Grande, à Embra, a minha avó vive lá. Sim. Eu vou almoçar com a minha avó e com o companheiro dela e passo sempre pelo I Love Mondays. Sempre, não há hipótese. E tenho um sorrisão da Teresa que bate certo com o que tu estás a contar. Portanto, não só nota-se que tu és apaixonado por aquilo que fazes e nós conhecemos-te pessoalmente, é diferente, mas dá para perceber na forma como levas o teu trabalho que és apaixonado pelo que fazes. Mas a Teresa, que está na parte de liderança de pessoas, também é apaixonada por aquilo que faz e consegue passar para as pessoas, para as vossas pessoas, essa paixão. Teresa, como é que é esse processo? Primeiro, como é que é a tua relação com o mercado imobiliário, que é diferente do Fred? Apesar de estarem a liderar a mesma agência, as mesmas equipas, terem um background mais ou menos igual na entrada de mercado, jovens, há um acontecimento que precipita a vossa relação com o imobiliário. Como é que tu sentes a tua relação hoje com o imobiliário e como é que passas a mensagem para as tuas equipas? Olha, foi uma aprendizagem. Eu entrei no ramo imobiliário com cerca de 23, 24 anos, enquanto comercial, e quando tudo estava a começar, quando eu estou finalmente a conhecer o ramo imobiliário enquanto comercial, quando as coisas estão finalmente a correr bem, quando finalmente... Porque há aqui um processo de conhecimento, não é? Há aqui um processo onde tu te adaptas a ser empresária, porque tu não nasces numa sociedade que te prepara para seres empresária, tu nasces numa crença que vais, obviamente, ter que trabalhar para alguém e esse alguém vai ter que te pagar ao final do mês. E quando finalmente eu consigo perceber esta ideia do que é ser empresária e as coisas me estão a correr super bem, de repente dizem-me, não, afinal vamos abrir uma agência. E, dado todo o conhecimento que existe da cidade, não é? Eu não sou de cá, eu vim cá parar através do Fred, e de repente dizem-me, se calhar ficas na parte da liderança de pessoas. Eu tinha 29 anos e de repente dou-me a liderar pessoas com muito mais idade do que eu. E obviamente numa primeira fase é muito difícil, obviamente há uma aprendizagem que não se ensina, porque a liderança é uma coisa que não se ensina. Eu fui a muitos cursos, eu assisti a muitas palestras, e de todas obviamente tirei muita coisa que obviamente me ensinou,
mas não há nada como a experiência de liderar as pessoas, de liderar os egos, de liderar as vontades, de liderar aquilo que são desejos e sonhos de outras pessoas que não são os teus, porque eu tive que aprender a lidar com o meu sonho, aquilo que são os meus desejos, aquilo que são os meus objetivos. Sou uma pessoa muito prática. Muito de se é para ser, vai ser agora, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a 15 dias, não vai ser daqui a um ano. Eu quero que isto aconteça agora, e para acontecer agora só depende de mim, e de repente não, afinal não depende de mim, afinal depende de não sei de quantas pessoas. Isto foi uma grande aprendizagem para mim, a ter que assumir primeiro o sonho das outras pessoas para depois assimilar todos esses sonhos e perceber onde é que cabe o meu. Isto é de um altruísmo que não foi difícil no meu perfil, porque eu já sou por mim só uma pessoa altruísta. Levei muitos anos a entender que era mesmo assim, mas percebi, e hoje não me custa admitir. Aliás, acho que é a primeira vez que estou a admitir que sou de facto uma pessoa altruísta. Muito. Mas aprendi com a vida que eu tenho que saber admitir a pessoa que efetivamente sou, sem problemas. E de facto, este gosto, ou seja, aquele gosto que eu ganhei durante 5 anos a ser comercial, nos últimos 14 eu fui ganhando por liderar pessoas. Numa fase inicial custou muito, não vale a pena dizer que não custou muito. Nesta fase é das coisas que eu mais amo fazer. Amo mesmo. Tu quando olhas para alguém, eu quando vejo, eu fecho os olhos e consigo perceber as pessoas que eu já criei. A nossa empresa chama-se Pessoas de Êxito. Muito por minha causa. E IN por minha causa. IN porquê? Porque o pessoal não iria o quê? O pessoal não iria IN. Mas Pessoas de Êxito foi ela. Eu não vou discutir esta, porque tu tinhas outro nome, mas não vamos discutir. Sim. Para o nome da empresa, não era para IN. Não, para IN. Não, ficamos assim. Não. Mas importante dizer-vos, não me cortes o raciocínio. A empresa tem o nome Pessoas de Êxito porque era mesmo esse o foco. Quando me disseram e quando eu entendi que eu iria ficar mesmo com a gestão da empresa e das pessoas, então teria que ser à minha maneira. E à minha maneira teria que ser gerir pessoas de êxito. E quando eu falo de pessoas de êxito, não falo só de pessoas financeiramente de êxito, porque eu acho que financeiramente de êxito é uma consequência daquilo que tu te podes tornar enquanto ser humano. Ou seja, quanto melhor ser humano tu fores, independentemente daquilo que para ti é ser um bom ser humano ou não, desculpa, independentemente daquilo que é para ti ser um bom ser humano ou não, porque tudo depende da história com que tu vens de trás. A minha opinião sobre aquilo que tu és enquanto ser humano é a minha, não é a tua, não é rigorosamente nada, não tem nada a ver com aquilo que tu possas achar ou não. Por isso é a tua história, é aquilo que te cabe a ti e a mim só me cabe respeitar. E aprender a liderar essas pessoas para serem pessoas de êxito, transformar pessoas que vieram, muitas delas, sem capacidade, não é? No sentido de nunca venderam nada, ou nunca venderam casas, ou nunca se viram a vender casas, ou nunca se viram a concretizar o sonho de outras, quanto mais o delas. E hoje eu ver essas pessoas, e estou-me a lembrar de várias, ver essas pessoas com capacidades de mudanças, seja visual, seja no dia-a-dia delas, seja financeiras, seja de poder de viajarem, de, sei lá, centenas de coisas, que seja materiais ou simbólicas para elas, para mim, hoje é isto que me motiva. Muito mais do que vender uma casa, com todo o respeito, porque também gosto, porque todos os anos eu tenho que ir lá dar a minha picadinha só para dizer eu também sei fazer. Tenho que ir e adoro. Nem que seja só para dizer eu ainda sei fazer isto. E gosto muito de me manter ativa no mercado, no sentido de eu nunca quero ser surpreendida por nenhum comercial ou não sei fazer, ou isto já não acontece à maneira que eu sei ensinar. Mas ensinar as outras pessoas é veres humildemente, desculpem isto que eu vou dizer, mas é mesmo humildemente, é veres a tua réplica centenas e centenas de vezes. E isto é extraordinário. Aquilo que para mim há 14 anos atrás foi um drama, e eu chorava
todos os dias quando ia para casa, também porque sou mulher e entretanto descobri que estava grávida do meu segundo filho. Depois mais tarde vinha perceber que se calhar isto eram mais as hormonas. Mas eu chorava todos os dias porque tinha que lidar com pessoas mais velhas e tinha que impor e tinha que... E a liderança no feminino também é... A liderança no feminino era outro podcast, nem vale a pena virmos para aqui falar nisso, porque então tínhamos de estar aqui outro podcast ou 10, não é? Mas hoje eu vejo isto como, obrigada. Mas hoje és mais feliz com aquilo que fazes? Completamente. Mas achas que és mais feliz porque aprendeste a ser mais feliz com o que fazes ou porque a experiência e a autoridade que tu construíste hoje tornam a tua função mais fácil do que era há 13 anos atrás? Olha que a autoridade eu acho que ainda não a construí, honestamente. Liderar associados. Porque a liderança, repara, eu tenho dias que acredito que a minha autoridade já finalmente chegou. Finalmente as pessoas perceberam que... O finalmente nunca vai chegar. Não, esquece. Vai, quando apagares os olhos exato, e depois para melhor, aí é não, o único e era finalmente. a melhor pessoa do mundo e era uma pessoa fantástica. Tudo durante bem. Uma semana, sem dúvida, a partir daí... Exato, a partir daí tudo bem. Embora eu trabalhe um bocadinho para ser mais do que uma semana e quiçá uma vida inteira... Acho que é transversal. Não sei, vamos ver. Lá chegaremos. Será outro capítulo, outro podcast. Mas, ainda assim dizer-te que eu acho que a autoridade, a liderança, é muito difícil de chegares a uma autoridade definitiva. O que eu sei é que disseste uma coisa, e bem, eu aprendi. Aprendi a lidar muito melhor, aprendi a aceitar as diferenças que existem entre as pessoas, aprendi a aceitar que a forma como eu ajo para ti pode ser completamente entendida por ti de uma forma e completamente entendida pelo Cláudio de outra, e que a mim só me cabe aceitar a forma que ambos veem as coisas, e está tudo certo. E está tudo certo, porque há uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça, que é o meu objetivo. O objetivo que eu tenho para mim em relação a ti. E é só nesse que eu posso controlar. Eu não posso controlar o teu, nem o do Cláudio. Eu só posso controlar o meu. E essa é uma aprendizagem que foi muito bonita. A construção dessa aprendizagem foi muito bonita. Foi muito dura, teve muita dificuldade, teve aprendizagens duríssimas durante o caminho. E quando eu te digo duras, é todos os níveis, seja sentimentais, financeiros, tudo o que tu possas imaginar. Mas que acabou numa beleza fantástica para mim. Está tudo certo. Olha, antes de passar aqui ao Cláudio, deixa-me só tentar ensinar-te qualquer coisa que me ensinaram a mim lá em casa agora nos últimos anos, que é, por muito que tu queiras, as outras pessoas nunca vão gostar tanto daquilo que tu gostas como tu gostas. E isso é uma obsessão que eu tenho desde sempre. No futebol, toda a gente tinha que querer ganhar como eu queria, ou toda a gente tinha que querer treinar como eu queria, nem mais nem menos. Na escola era assim também, se havia reuniões de alunos tinha de ser, se havia jantares de curso tinha de ser, praxe tinha que ser, toda a gente tinha que ser tão apaixonado como eu era, porque se eu tinha essa disponibilidade emocional, os outros também tinham que ter. E quando abrimos a PIA, na minha cabeça era exatamente igual. Conforme formos fazendo crescer as nossas equipas, todos vão ter que ser tão apaixonados pelo projeto como eu. Isso é notoriamente uma ilusão. A Eva está sempre a dizer-me os outros não vão gostar tanto daquilo que tu gostas como tu gostas. E acredito que já tenhas refletido sobre isto, mas leva isto contigo, porque vais liderar muitas mais centenas ou milhares de pessoas na tua carreira. E eu acho que ter isto presente e sofrer menos. Não, exatamente. Isto permite-me sofrer menos, porque nem o defeito é meu, nem o defeito é dos outros, e permite-nos encontrar um certo equilíbrio de a medida certa de um não está ao mesmo nível da outra, mas está equilibrada, porque a equidade não é igual a igualdade. Algo que todos os empreendedores e empresários sofrem, que é ninguém vai gostar tanto do seu próprio negócio quanto eles, não é? Porque do outro lado temos de ter colaboradores, temos de ter prestadores de serviço. É normal que eles não gostem tanto do negócio como nós. Mas pegando aqui neste ponto da liderança, e o Fred disse uma coisa super interessante que até falámos na hora do almoço, que foi relativamente à liderança de associados. Porque vocês e qualquer outro escritório de mediação imobiliária, neste caso de mediadores, têm pessoas a liderar, vocês lideram pessoas que não são vossos funcionários, são associados, são pessoas que são prestadores de serviço, ou seja, da mesma forma como vocês têm que lhe dar carinho, também têm que lhes bater, da mesma forma que vocês têm que passar raspanetes, também têm que os premiar, e no dia a seguir, no mercado tão competitivo como da mediação imobiliária, eles podem estar noutra marca a representar outra cor, por assim dizer. Mas a verdade é que há esta figura de liderança. E Teresa, da tua experiência, daquilo que já passaste, daquilo que já implementaste, que se tivesses que dar uma dica a quem está na mesma posição do que tu,
O que é que tu implementaste nas tuas equipas que fizeste com que sentiste a diferença e que realmente aquilo houve diferença do antes e do depois? Não deixares de acreditar naquilo que são os teus princípios e valores. Ou seja, tu enquanto líder, tu não podes deixar de acreditar naquilo que é a tua crença. Okay. Ou seja, muitas das vezes, o que acontece... Todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu errei, foi sempre porque repensei as minhas linhas de raciocínio em consideração ao tipo que faturava, porque se eu continuar com esta decisão, o tipo que fatura vai embora. Ou, se eu não for com esta atrás, ele vai embora. Se eu não for... E depois acabava por perder outros, porque percebiam que eu não estava a seguir a minha linha, e para além de perder os outros, perdia na mesma os tais que eu voltei atrás. Hoje em dia, eu não saio da minha linha. Os meus valores e os meus princípios, aquilo que é a cultura da minha empresa, ninguém mexe. E quem acredita e quer, está top. Quem não acredita ou já não se revê tanto, também está top. Está top. Teresa, mas se tu não fizeres exatamente isso, a cultura da tua empresa deixa de ser a cultura existir, que é hoje. ou Transforma-se no sentido de não ser aquilo que vocês desenharam e que pretendem que seja e passar a ser uma coisa completamente diferente. Eu tive momentos, aliás, o Frederico está aqui ao meu lado e nós falámos antes de iniciarmos este podcast e vamos ser completamente aquilo que somos no dia-a-dia, que é transparentes. Mas eu tive fases em que o Frederico nem sequer a agência ia. Ou seja, a minha agência deixou de ser nossa, porque nós não nos sentíamos bem dentro do nosso espaço. Sim. Mas já agora, fazendo aí a transição, e não querendo interromper a pergunta que tu ias fazer a seguir, o que é que te levou a não ires à agência? E quanto tempo é que estavas sem ir à agência? Porque não é uma coisa normal, não é? Sim. Para um dono de um negócio, esse afastamento teve que ter um fundamento. Era não me rever com os valores e princípios de algumas das pessoas que eu tinha à minha volta. Ou seja, tu não te revias na cultura atual no sentido, à época da empresa. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Claro. Toda a gente, quando faz uma autoavaliação, vai sempre dizer que é honesto e sério e trabalhador e tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade é que depois as ações é que provam se és ou não, não é? Não é o que tu dizes, é o que tu fazes. E acho que nós até hoje, enquanto Grupo IN, aquilo que realmente nos distingue para o bem e para o mal é mesmo tentarmos ser o mais fiéis aos nossos princípios e aos nossos valores. E o nosso grupo poderia facilmente ter o triplo dos elementos se nós compactuássemos com determinados comportamentos. É engraçado, no outro dia tínhamos uma consultora que estava a dizer: Fred, se vocês não tivessem passado ou aquela situação ou outra, ou lidado melhor com esta situação ou outra, vocês estavam ricos, vocês tinham o triplo, literalmente, um consultor a dizer-nos, uma consultora que até já está há vários anos a trabalhar connosco, tinha o triplo das pessoas. E eu disse, isso é verdade, mas isso deixávamos de ser nós. Portanto, ao final do dia, lógico que nós temos um negócio para ganhar dinheiro. Todos os consultores trabalham na IN, os funcionários, toda a gente está ali para ganhar dinheiro. Mas há formas de ganhar dinheiro. Há várias formas de ganhar dinheiro de formas diferentes e de maneiras de estar diferentes. E nós percebemos que nós queremos sim ter sucesso, que o nosso sucesso seja uma consequência do nosso profissionalismo, mas perceber que as pessoas que nós temos à nossa volta, nós nos sentimos confortáveis com elas e elas connosco. E que, acima de tudo, há determinados valores e princípios que são comuns entre nós. E então isso faz com que, se não tiveres que ter o triplo das pessoas, podes ter um terço das pessoas. Mas tu sentes-te feliz a fazer isso. E a chegar a uma determinada meta com essas pessoas. Quando eu cheguei ao ponto de me afastar, entre aspas, do dia-a-dia da agência, porque eu não me revia nos valores e princípios de algumas das pessoas que tinha à minha volta. E se tu não és, como é que eu hei de pôr isto de uma forma simpática, se tu não és... Se me deixares rematar, então remate. Seria melhor, porque acho que toquei aqui num ponto... Há um tema que nós levamos para 2025, este ano agora, na última reunião do ano, foi um grande tema, que é o tema do ano. Nós todos os anos temos o tema da IN. E este ano nós somos a média das 5, 7 pessoas com quem nos damos. E nós queremos que as pessoas que estejam dentro do Grupo IN sejam pessoas de êxito, seja moralmente,
seja profissionalmente, seja financeiramente, seja no seu todo. E que obviamente sejam pessoas muito parecidas connosco, e elas existem. Eu não sou obrigada, nós não somos obrigados, tal e qual como as pessoas não são obrigadas a estar connosco, e por isso é que eu dizia há pouco que eu levo esta liderança. Hoje em dia o maior conselho que posso deixar é: leva os teus valores e princípios ao lado. Eu tenho colegas de profissão que têm 1000 consultores, e eu acho fantástico. Então, saber barimbar o que é que acontece ou deixa de acontecer. E eu estou-me a barimbar se eles têm 1000 ou não têm 1000. É isso mesmo. Percebes? Porque eu durmo, eu deito-me descansada, eu tenho as minhas contas pagas, eu tenho os meus funcionários pagos, eu não devo rigorosamente nada a ninguém, e isso é o perfil meu e do Frederico. E no fim do dia são felizes com aquilo Sim, que fazem, sim, com a vida que têm. Sim. É importante. É um processo, eu acho que de maturidade também. Porque Sim, eu não quero chegar... Desculpa interromper-te já. Eu não quero chegar ao ponto que iniciámos esta conversa. Está bem? Porque não me levem a mal discordar de vocês os três. Então podes discordar à vontade. Eu não só, vejo... só assim é que se evolui. Exatamente. Eu não vejo o negócio só num único polo, até porque eu acho que um único polo não pode ser, não é a única... ou seja, eu não discordo do facto de termos vários polos onde nos podemos multiplicar, porque só assim é que eu vejo o crescimento. Acho que numa fase, em pleno século XXI, e numa fase em que a tecnologia ela faz isto, né? Nós amanhã acordamos, eu não sei onde é que vou estar, porque de facto a tecnologia está a correr a um ritmo que me assustador, pelo lado positivo ou negativo, mas é muito importante, e isso é que me diz que nós devemos ter variedíssimos polos. A única diferença que está em nós, e que eu vi há pouco na conversa a 3 que vocês tiveram, e que eu era pura e simplesmente espectadora daquilo que vocês estavam a dizer, é que há um medo que é notório e que é normal, e que eu também o tenho, atenção, mas não há outra forma de crescimento. Porque vocês diziam há pouco e concordaram os três, eu estava aqui mesmo como meramente espectadora, e já ao almoço, quando se tocou neste assunto, eu fiquei outra vez como espectadora só a observar, que é a história de... porque ainda há tanto para conquistar, e porque não há um controle, e porque não sei o quê, e eu pergunto-vos, e quando é que vai haver essa total conquista? E quando é que vocês vão ter o total controle? Porque vai sempre entrar mais concorrência. Cada vez que vocês tiverem mais ganho, ou seja, cada vez que vocês sobressaírem mais, vocês só estão a atrair mais concorrência, ainda bem, a concorrência é sempre muito bem-vinda desde que seja completamente leal, não é? E nós sabemos que isso é completamente uma fachada, não existe concorrência leal, e por isso nós nunca vamos ter uma conquista total, ou uma conquista muito grande, porque sempre que tu evoluires, a concorrência vai chegar. Então, na minha opinião, aquilo que nós precisamos de evoluir é em todos estes empresários que conseguem dar o passo e olhar para eles como verdadeiros exemplos daquilo que eles fazem, de não ser necessária a presença física deles, para que os negócios noutros pontos possam continuar. Não era assim que nós tínhamos um Belmiro de Azevedo, não era assim que nós tínhamos um Jerónimo Martins, não era assim que nós tínhamos variedíssimos grandes empresários a criar várias indústrias que fazem sentido. Ou seja, nós temos dois caminhos e que eu respeito ambos, que é, nós podemos ter a PIA solicitadores, duas pessoas incríveis, fantásticas, com o poder de chegarem ao mundo, não é? Ou nós, também podem ser nós os dois, não é problema. Que podemos estar aqui em Leiria e fazer um trabalho fantástico, e nós, leirienses, agradecemos imenso, ou podemos olhar e dizer que o mundo está à vossa espera muito mais numa era como a que nós vivemos. Nós não estamos... Eu percebo. Acho que o que tu estás a defender não é incompatível com o que nós estávamos a defender. Eu concordo contigo integralmente. Agora, a expansão parece-me...
tu alcançares uma expansão maior é um bocadinho como alcançares o dinheiro. Parece-me não deve ser um objetivo, mas sim uma consequência. Sem dúvida. Ou seja, mais ou menos. o que eu quero, eu percebo, eu acho que aqui todos temos razão de certa maneira. A ideia que eu estava a tentar transmitir ao início, e acho que era nesse sentido que é a nossa conversa, é: se tu te focas essencialmente na expansão, tu podes descurar o núcleo, percebes? E se calhar com uma maior dedicação ao núcleo, a expansão vai acontecer por inerência. Então deixa-me fazer-te a pergunta do lado contrário. Imagina que, por exemplo, no meu caso, agora fizeste uma comparação, uma analogia muito interessante, que é, imagina no meu caso, nós no imobiliário somos altamente criticados constantemente pelo número de recrutamento que fazemos. Estamos sempre focados no recrutamento e ao invés de nos focarmos na qualidade, não é? Porquê? Porquê é que nós estamos tão focados no recrutamento e não nos focamos só na qualidade? Porque a rentabilidade de recrutamento é maior do que a qualidade. Mas vamos ter uma... Calma, mas se eu recruto e essa pessoa não tem qualidade, ela não me vai dar rentabilidade nenhuma. Muito pelo contrário, tem-me a dar prejuízo porque me está a gastar mais, está-me a consumir mais internet, mais luz, mais uma série de coisas dentro da agência. O teu bom nome? O meu bom nome. Sim, mas no mercado imobiliário, e não estou a dizer que sejam vocês, porque eu até sei que não é, mas o que acontece no mercado imobiliário é que há este recrutamento intensivo, porque a pessoa que entra vai angariar a casa da avó, a casa da prima e a casa de um amigo que tropeçou sem querer, e essa rentabilidade que traz para a empresa-mãe é suficiente para lhe pagar a formação. Então a minha questão é, então ouve o que acabaste de dizer. Então nós vamos à quantidade para depois reter a qualidade. Sim. Faz sentido então? Faz sentido então, se calhar, primeiro focar-nos na expansão para depois percebermos a qualidade. Eu não sei se me faço entender. São expansões diferentes. Não. É contratar contratar depressa, mas despedir ainda mais depressa. Pois, e esse despedimento é que eu sinto que... Isto já íamos entrar noutra questão do não é mercado só isso. imobiliário total. Tu estás a falar, tu estás a dar um exemplo que faz parte do dia-a-dia do núcleo. Nós estamos a falar da vossa realidade de Leiria, Claro. não é? Ou seja, mesmo que vocês expandissem neste momento, vamos imaginar, para 30 cidades por Portugal... Sim. Mesmo das duas, uma, ou tu te tornavas a líder top de todas as agências em termos de recursos humanos ou de recrutamento, ou quer que seja. Não vais abrir 30 agências de uma vez. Ok, mas vamos um número mais modesto, mais 5 agências. Agora no prazo do ano abriam 5 agências. Das duas, uma, ou tu te matavas a trabalhar e eras a diretora de equipas de todos eles. Mas é impossível ser eu, não seria eu. Pronto, mas e este é lideranças importante. Intermédias. Certo. Lá está. Mas para conseguires construir lideranças intermédias, tu tens de ter os processos bem definidos no núcleo. Eu acho que era isso que nós estávamos a falar. Ou seja, construís primeiro muito bem o teu núcleo, na tua identidade, Sem na tua dúvida, missão, sim. na tua visão, nos teus valores, na tua Certo. cultura, Certo. para depois conseguires replicar tudo isso nas lideranças intermédias que vão ser a tua representação. Sim. Olha lá, casas de Benfica, casas de Sporting, casas do Porto, o que é que eles fazem? Replicam a missão, visão, valores e cultura dos clubes nas suas terras. Lá está, é isso. Ponto, porque há pouco, seja durante o almoço ou seja durante o início deste podcast, eu fiquei um pouco... Não, eu acho que estávamos a falar de coisas diferentes, é o que eu acho. Falando diretamente do nosso negócio, eu como eu disse, já tive a ilusão de fazer crescer o negócio de maneira diferente, de uma estratégia diferente, de que abrir não sei quantas agências, algo que me motivava, que hoje em dia, não vou dizer que isso não me diz nada, mas diz muito pouco. Alguém já mudou desde o carro até aqui. Não diz, não. Não me diz. Os bilhetes de avião. Não diz mesmo. Hoje em dia motiva-me muito mais a ter uma grande agência. Então, Fred, vamos às tuas motivações. Por acaso é engraçado, porque tu já passaste por diversos locais dentro da Remaxin. És um dos donos da Remaxin, já estiveste mais da parte operacional, Sim. na parte atrás da secretária, não é? Sim. Quase na liderança até de equipas. Sim. E agora és consultor. Sim. E estás a vender casas. Ou seja, se calhar voltaste até à parte inicial, não é? Voltaste, porque primeiro é a tua paixão, e isso transparece, não é? E olhando para os consultores imobiliários, até pegando esta questão da Teresa, há tanto consultor imobiliário. O que é que faz um consultor imobiliário de sucesso? Olha,
Eu acho que é um conjunto de fatores, não é um único fator, são vários fatores. E pegando no ponto de eu passar pelas várias funções, foi das coisas mais enriquecedoras que acabei por ter, porque começo como consultor só, depois muito rápido as coisas precipitam-se mesmo e acabo por ter uma proposta para ter sociedade e também ser broker, não é? Também ter agência. Depois trabalho não só no mercado de Leiria, como já tinha trabalhado no mercado de Lisboa, onde nos conhecemos. Depois disso, já dentro de Leiria, trabalhei como consultor com equipa, trabalhei na parte da gestão, na parte do recrutamento, do plano de recrutamento, que é uma coisa que a mim também me motivou imenso, a parte do recrutamento, e aí tinha muito essa ideia do fazer crescer e de ter mais agências e tudo mais. Onde me encontrei, mais uma vez, é no ramo imobiliário enquanto consultor, porque tu tocaste num ponto, Cláudio, que é um facto. Há muitos consultores, mas com todo o respeito, não há muitos consultores muito profissionais. E onde eu quero chegar é entrar no mercado imobiliário, qualquer um pode entrar. Vender uma casa ou outra de vez em quando, qualquer um pode vender. E sem dúvida nenhuma. Agora, fazeres uma carreira onde tu és realmente profissional, angarias imóveis com consistência, vendes imóveis com consistência, isso tens que reunir um conjunto de fatores e de sacrifício que efetivamente não é qualquer pessoa que está disposto a fazê-lo. Então, respondendo diretamente, o que é preciso? Primeiro, gostares muito de relacionar com pessoas. Depois, estares altamente preparado para lidar com a rejeição. Mais do que a rejeição, é lidar com o desprezo. Que ninguém gosta de ser rejeitado e desprezado. E na nossa profissão, muitas pessoas nos rejeitam ou nos desprezam, muitas vezes ainda sem saberem exatamente o que é que estão a rejeitar. Ainda te acontece? Ainda me acontece. Até porque eu tenho um princípio muito básico, que é eu ainda gosto, ainda quero e faço questão de fazer contactos a frio. Eu tenho 12.000 e tal números de telefone gravados. Se eu podia trabalhar quase exclusivamente só com os meus números de telefone que estão gravados, não é? Falar com as pessoas todas, mas eu faço questão de fazer contactos a frio, de fazer bate-porta, de ligar para números de pessoas que têm casas à venda. Isto pode parecer masoquismo, mas só prova que tens mesmo um ADN, não é? Não, mas não, porque está lá, porque eu tenho um princípio de educação muito básico, vem dos meus pais e acima de tudo, também muito dos meus tios, que é a parte da humildade. E isso ajuda-me a ter os pés no chão. Porque nós, quando começámos, inclusive, a nossa carreira em conjunto, nós vivíamos os dois num quarto. Algumas pessoas sabem disto, nós vivíamos num quarto arrendado. E eu nunca me esquecerei disso. Porquê? Porque nós nunca nos podemos esquecer de onde é que viemos. Até porque se nós não mantivermos um determinado nível de trabalho e de humildade, pode-nos acontecer voltar ao quarto. É isso? E agora os quartos são mais caros. E é mais por isso. Não, que eu não quero. Eu tenho uns amigos com uma agência, se precisar. Exatamente. Conclusão. Eu acho que ter os pés no... Não, mas aquilo também já era caro. Também já era. Já era caro, não era um quarto qualquer. Exatamente. Mas eu acho que o ter essa noção, acho que as dificuldades da própria vida é que te levam para determinados caminhos. E ser consultor imobiliário, tu realmente tens de ter uma paixão muito grande por lidar com pessoas, tens de ser uma pessoa ambiciosa. Ambiciosa não é gananciosa. Eu sempre gostei muito de ganhar dinheiro, por mim e pelas pessoas que estão à minha volta, mas não sou, quem me conhece sabe que eu não sou nada agarrado à parte do dinheiro. E tens que realmente ter um interesse genuíno em ajudar pessoas. Podemos ir para as Maldivas. Exato. Podemos ter um interesse genuíno em ajudar as pessoas e perceber que por ajudar as pessoas numa determinada fase da sua vida a vender, seja porque precisam muito, seja porque têm o sonho de ir para uma casa maior, ajudar as pessoas a encontrar o sonho da casa espetacular, ou fugir de um problema que é não consigo pagar a minha prestação, ou ficarmos desempregados, aconteceu isto, aconteceu aquilo, e tu percebes que estás no meio de algo tão importante na vida das pessoas e das famílias. Então tu teres essa sensibilidade, formares-te para isso, fazeres uma escuta altamente empática, uma escuta ativa, em que tu segues aquilo que efetivamente estão a dizer e te preocupas verdadeiramente, e depois com as ferramentas que tens, com o conhecimento que tens, com a estrutura que tens à tua volta, com a marca que tens, conseguires meter isso ao serviço daquele cliente. Mas tens que ter, como eu costumo dizer, muito foco
E para mim o foco é diariamente acordares a saber o que é que tens que fazer. Não acordas um dia sem saber o que é que eu tenho hoje para fazer. Isso é impossível. Mas desde o primeiro dia que já te comecei aconteceu? na Remax, nunca me aconteceu acordar sem saber o que eu vou fazer. Nunca. A mim já me aconteceu e é assustador. Pois. Ou melhor, não é não saber o que é que eu vou fazer. É saber que tenho muita coisa para fazer, mas estar meio perdido. Isso sim. E Isso para mim é uma terça-feira. É um pânico. Sim, sim. Aliás, o Cláudio sabe que eu de vez em quando tiro um dia para me reencontrar, Pois. porque quando eu começo a ficar muito desorientado... Isso para mim é uma terça-feira. Porquê? Porque há muita coisa planeada, muita coisa para fazer e ou seja, e na nossa profissão é muito normal o que o telefone estar sempre a tocar e tu a surgir coisas novas, Certo, não é? certo. Portanto, uma coisa é, eu entrei no ramo e eu digo sempre, foco, método e persistência. Foco é eu saber o que é que tenho para fazer, método é eu como é que eu vou fazer, em determinada situação o que é que eu digo, o que é que eu não digo, isso vem muito do treino e da formação, e eu posso ter um grande foco, um enorme método bem treinado, mas mesmo assim vou continuar a ouvir nãos, e se eu quero conquistar pessoas, não é convencer pessoas, é conquistar pessoas, eu tenho que ser muito persistente. Então se eu combino esta linha, eu estou na linha certa. Depois há uma coisa que é fazer, que é muita gente sabe a parte teórica, muita gente vê os vídeos da internet, muitas vezes vai a palestras a pensar que as palestras te vão dar motivação. As palestras não te dão motivação, as palestras dão-te inspiração, porque o motivo para a ação tem que estar dentro de ti. Então, eu ou acordo a saber o que é que tenho que fazer, estou planeado e estou organizado e faço, e ouço os nãos, e ouço o desprezo, e lido com a rejeição, e o cliente diz-me que não 10 vezes, e eu respeito, e eu tento conquistá-lo como um namoro. Eu não casei no dia em que conheci a Teresa, não é? Não, demoraste muito tempo. Por acaso até demorámos. Fazer coisa render. Eu já vi que foi com a persistência. Não, mas é coisa render. Não, mas o que eu quero dizer, isto é um processo verdadeiramente Não sei se foi um de relacionamento. Porque eu primeiro tenho que ir beber café, à partida vamos ao cinema, à partida vamos aqui, vamos a lá. na altura, Mas porque ele bebe café. Mas eu sabemos os meus Eu não problemas de consigo, coração, de onde é que vieram, estou a brincar. Não, é um processo. No processo de conquista do ramo imobiliário é a mesma coisa. Ora, tu para seres consultor imobiliário de sucesso, o investimento publicitário vem a seguir. Tu precisas de ganhar dinheiro, a não ser que já tenhas muito dinheiro ou alguém Agora, se não estás a começar, vais começar a meter outdoors na cidade e a fazer patrocinados na internet. Não. Entretanto, ligam-te e tu... E não sabes o que é que vais dizer, não conheces o mercado, não vale nada. Já vi assim. Já vimos Já vi esse assim. tipo de situações. Não. Então, isto é um processo em que tu realmente podes ter uma profissão de sonho, porque a nossa profissão, verdadeiramente, nós somos muito bem pagos. Somos mesmo muito bem pagos, realmente podemos ganhar muito bem, mas para isso temos que trabalhar muito. E para isso temos que nos dedicar. E para isso temos que estar dispostos, é o que eu costumo dizer, a pagar o preço. Pagar o preço é muitas vezes fazer o que os outros não querem, não estão dispostos a fazer, que eu costumo dizer aos elementos da INE, que isso no fundo é a nossa maior mais-valia. É os nossos concorrentes, muitos deles, não estarem na disposição de fazer aquilo que tem que ser feito. Por isso é que se calhar em cada 10 elementos que entram no ramo imobiliário com o sonho de ser consultor, 8 saem. Os 2 que ficam agradecem imenso os outros 8 terem saído. E a grande diferença é quem é que quer mesmo ficar. Uma coisa é dizer que eu quero ser consultor. Uma coisa é ver os programas na Netflix das casas e espetacular, E o é estilo de espetacular, vida. aquele programa do Sir Hanks. É brutal, adoro. Toda a gente Incrível. adora. A questão é, Incrível. estás disposto a fazer o que o Sir Hunt e os outros todos fizeram Sim. e continuam a fazer para ter sucesso? Yeah. É que se estás, mereces ter sucesso, mereces ter a confiança do público, mereces realmente ser reconhecido. Se não estás, então se calhar... Disseste uma coisa ao almoço, só para fechar esse teu raciocínio, disseste uma coisa ao almoço assim entre dentes muito interessante, que foi, num mercado onde entra tanta gente, Sim. é benéfico para os melhores o facto de serem tantos, porque há uma autosseleção do mercado. Eu fiquei Sim. com aquilo no ouvido, porque a Sim. maioria das pessoas diz, isto é um problema. E Sim. efetivamente, a olho nu, pode Sim. ser um problema. Certo, Mas disseste aquilo e eu pensei, isto faz sentido. faz. Porque se eu for muito bom, Sim. se houver um bom em cada 10, Sim. significa que se tu fores bom, estás no top 10%. Tal e qual. Tal e qual. Porque o facto de fazeres carreira, realmente, não haja ilusões, é possível, mas é difícil, que para aqueles que realmente fazem o que é preciso, é espetacular os outros não conseguirem. Mas os outros só não conseguem porque não são persistentes e porque não se formam e porque não querem mesmo Não muito. querem, sim. Eu costumo dizer, e fiz isto na minha carreira, todos os dias eu tenho que descobrir um proprietário que tem uma casa para vender, ok?
eu digo isto e as pessoas dizem, tu estás completamente maluco. Não estou maluco. Em 90 dias eu conheci 104 casas, estão todas registadas, eu fiz isto, ninguém me contou. Fiz isto. Isso permitiu-me o quê? Sair da minha zona de conforto, andar e correr tudo o que eu tinha que correr, bater as portas, fazer tudo o que tinha que fazer para conhecer essas casas. E diz assim, Fred, isso não é possível, isso não se consegue fazer, é muito difícil. E eu a seguir remato. Muito bem. Mas se a tua vida, ou da tua mulher, ou dos teus filhos estivesse dependente de tu conheceres uma casa todos os dias, de um proprietário que tem uma casa para vender, tu conhecias 5. Portanto, isto leva-me a crer que é tudo uma questão de o quanto eu quero verdadeiramente. E se em 90 dias conheceres 30 é um ótimo número, mesmo que a conversão seja baixa. Tal e Se desses qual. 30 converteres um... Tal e qual. Isto ao final do dia são números que também são rácios, são funil que tu tens de orientar. Mas para isso tu precisas fazer uma coisa que é alimentá-lo. Então tu, para alimentares o teu funil, tu tens de estar estruturado, tu tens de perceber que ações é que eu tenho que fazer para descobrir os proprietários que têm uma casa para vender. O nosso negócio são angariações. E é muito interessante com a experiência que vocês têm e particularmente a experiência que tu tens no mercado comercial de venda, a disponibilidade emocional que é preciso ter para dizer eu faço chamadas a frio. Sim. Ponto. Sim. E ouço não. Ainda no outro dia falávamos de um consultor que é da concorrência, mas que eu chamo na mesma, eu não conheço pessoalmente. Claro. Como é que ele se chama? O Gustavo, qualquer coisa da KW. Vocês não Gustavo Santos. Sim. Eu só acompanho o conteúdo dele nas redes Muito sociais. bom. Espetacular. Muito bom. Pá, um homem elegante, com uma linguagem corrida, E tem voz de rádio. Voz de rádio e super educado e faz chamadas a frio com uma classe que eu penso. Eu adorava conseguir fazer isto. E dá-se a rejeição. E eu não faço ideia quantas angariações faz, não faço Sim. ideia qual é a margem de comissões dele, não faço ideia de nada. Yeah. Mas a verdade é que aquilo que ali está e a exposição que aquela pessoa tem demonstra que, Sem dúvida independentemente nenhuma. da tua imagem, da tua experiência, da tua competência, Tal e qual. tu tens de estar Tens disponível de para fazer, aquilo. ponto. E entra mais uma vez o pormenor da humildade. Tu, se não és humilde, repara uma coisa. Se não és humilde, tu não vais bater à porta. Não é só por... Eu não estou para isto. Eu não estou para me dar esta... Então, mas eu meto-me nesta posição de ser rejeitado, de ser... Não... Então a humildade tem que ser genuína. Tem E que até tens margem para fazer isso mais à frente. Não é nessa fase. Quando não é? estiveres num nível em que os clientes vão ter contigo. Exatamente. Mas até nesse nível, se descurares um bocadinho, sim. vai haver alguém a correr mais rápido. Completamente. Nós aqui dentro da PIA estamos muito focados naquilo que é a evolução tecnológica. Ou seja, mais tarde ou mais cedo nós temos muitas tarefas repetitivas que nós vamos ser inúteis. Ou seja, nós temos que acelerar. Claro. Porque nós não podemos ser inúteis e temos que fazer alguma coisa diferente de todos os outros. Agora, é exatamente o consultor imobiliário que, tudo bem que os clientes vêm ter com ele, mas se ele não faz nada, mais tarde ou mais cedo, aquele cliente vai começar a ir ter com outro consultor imobiliário, vai ter com outro, e essa pessoa de 3, 4 anos tem 0. Cláudio, com quase 19 anos de ramo imobiliário, se eu estivesse à espera que fossem os outdoors, as redes sociais e os números de telefone que estão parados no meu telefone, que fizessem as minhas angariações mensais e anuais, eu não fazia nem um terço da faturação que faço. Eu tenho que alimentar, eu tenho que ir atrás à mesma dos contactos, tenho que ir, em que o bolo todo seja um conjunto em que eu, de forma proativa, com toda a estrutura que tenho à minha volta, faça com que a máquina continue a andar. Se parares, acomodas, tu vais morrer. Eu acho que, mais uma vez, está-se a falar aqui de uma crença generalizada de que aquilo que tu fazes está errado. Não é? O facto de andares à procura de clientes, o facto de andares a fazer bate-porta, o facto de andares a ligar para pessoas, está errado. E por isso é que se fala de humildade, não é? Que tantas vezes foi referida aqui, e por isso é que se fala de que tem que se fazer, ou se tu só fazes se houver uma necessidade clara, porque não é natural. Eu pergunto, se eu tiver um talho, se eu não cortar carne, eu não vou vender carne, não é? Se eu tiver uma loja de roupa, se eu não dobrar roupa ou se eu não repor estoque, eu não vou vender roupa e a minha loja não vai faturar, certo? Então, aquilo que é o mercado imobiliário ou aquilo que é os grandes negócios que te vão fazer ganhar muito dinheiro, só podem fazer com que tu tenhas ações, que tenhas que ter ações que te façam sair da tua área de conforto. Por exemplo, um jogador de futebol. É fantástico o dinheiro que um jogador de futebol ganha. Mas também só Deus sabe o suor que eles têm que tirar todos os dias naqueles treinos super intensivos ou na alimentação super regrada ou no stress ou na pressão que eles têm. Não é? E se tu paraste para pensar, mas eles não têm que ir fazer bate-porta. Não é? Eles não vão ter que ir bater à porta de ninguém. O ir bater à porta, lá está, voltamos à mesma coisa, que é a porcaria da crença que nos é criada, de que bater à porta de alguém é uma coisa negativa.
eu levei anos, mentira, eu não fui comercial anos a fundo para dizer levei anos, mas levei meses e meses e meses, eu troquei de zona de posicionamento 2 ou 3 vezes, até que percebi que ou era aquela ou eu ia embora da Remax, porque eu não tinha coragem para bater à porta. Porquê? Porque tinha uma crença enraizada em mim que bater à porta era uma coisa feia, mas não era porque eu tinha medo, ou porque tinha vergonha, desculpa, não era porque tinha vergonha, eu tinha era medo. Medo da forma como me iriam tratar. E este medo tem que ser retirado, sabes porquê? Porque todas as vezes que eu bati à porta, para além de fazer inúmeros negócios, eu fui extremamente bem tratada, eu fui convidada para beber café, para beber chá, para comer bolo, para jantar, para almoçar, e é tudo uma questão de companhia. Muitas das pessoas estão à nossa espera. Claro que o bater à porta, num mundo em que tu abres a internet e uma pessoa foi violada, ou estrangulada, ou assaltada, ou isto, ou aquilo, ou burlada, naturalmente nós temos que estar preparados para agora, ires identificado, o teu nome já está nas redes sociais, num outdoor, num carro, fazeres duplo, não sei, temos é que encontrar. O que eu sei é que na minha altura hoje ele tem 19 anos, é maior do que eu, mas na altura cabia-me quase na mão. E a minha maior motivação para fazer bate-porta ou para ganhar dinheiro era ele. Porque eu tinha que o alimentar, não é? Eu estava sozinha com ele, eu tinha que o alimentar. Que hoje trabalha connosco. Que hoje trabalha connosco, é verdade. Mas, isto para te dizer, eu rapidamente, isto porque eu sei de muitas pessoas que levam muitos anos a sair da caixa de vou incomodar, não vou ligar porque a pessoa vou incomodar, ou por exemplo, fazer um telefonema e a pessoa dizer logo do outro lado, desculpe, disse-me que é de onde? Ouça, estou farta de imobiliários, não sei o quê. Ok, calma, vamos conversar. Mas tu não achas que isso vem de uma crença que é muito portuguesa? Porque estão a mexer com 2 coisas, que é com vendas e com dinheiro. E os portugueses detestam falar sobre isso. Sobre as duas. Em Portugal é proibido vender, quase. E em segundo lugar é proibido falar de dinheiro. Principalmente o dinheiro deles para fazer crescer o teu. Eu reparei nisso, por acaso foi uma das coisas que eu tirei mais daquela viagem que eu fiz à América, foi lá um evento imobiliário. É surpreendente que as pessoas vêm de cumprimentar e dizem: olá, o meu nome é X, olha, tenho X imóveis, Y em Airbnb e o ano passado faturei 2 milhões de euros. É incrível. E assim, excelente, em Portugal estavas a ser preso. Exato. Mas aquela ideia é, lá vem outro ganancioso, não é? Sim. E no imobiliário, ainda por cima, mexem com vendas e mexem com muito dinheiro. Porque muitas vezes estão a mexer com o negócio da vida de alguém. E é muito dinheiro e depois há esta coisa que é, ok, vendas, dinheiro em Portugal proibido. Consultor imobiliário criminoso. Vamos fazer exato. É assim, ir aos Estados Unidos faz toda a diferença e eu espero que todas as pessoas tenham a possibilidade de, porque Canadá, Estados Unidos, é um mundo completamente à parte e é um mundo que efetivamente eu levei muitos anos a acreditar que eles estariam 20 anos à nossa frente, com a tecnologia hoje em dia eu diria que estão 80, infelizmente. Eu fui muitas vezes confrontada com isso, aliás, não queria muito dizer isto, mas senti uma grande diferença na minha mudança para cá, e não posso deixar de dizer, embora eu ame esta cidade, é aqui que os meus filhos são educados, criados, e é aqui que muito provavelmente irei morrer, mas senti muito essa dificuldade. Continuas com essa conversa. mas senti muita dificuldade em expressar ou poder demonstrar aquilo que quero conquistar. E eu vou completamente contra essa crença das pessoas. Por exemplo, sempre que alguém me diz algo dentro do género, mas eu não quero falar consigo sobre valores, ok? Eu tenho uma pessoa indicada na empresa e percebo que não se sinta à vontade. Tenho na empresa uma pessoa indicada que é o meu gestor de crédito, o gestor de crédito que pode falar consigo, da Max Financine, que pode falar consigo abertamente e de forma super tranquila, e eu não estarei presente nessa conversa. Ou seja, deixar as pessoas à vontade, porque se nós... como é que eu te vou explicar? Eu sei que isso existe, mas se eu for uma das pessoas que contribua para acreditar nessa crença, eu nunca vou mudar a crença. Então, eu sei que lido diariamente com pessoas com essa crença, mas eu elimino que estou a lidar com alguém assim. E rapidamente
a pessoa começa eu já me aconteceu as pessoas dizerem, não, mas eu prefiro falar consigo do que eu não, mas não me leva a mal. E se tu acreditas tanto numa coisa, tu acabas por passar essa crença para as outras. Completamente. À volta. Excelente. E era exatamente aí que eu ia, que é, eu acredito que a reação da comunidade, particularmente a comunidade portuguesa, à venda direta e à abordagem direta, vem precisamente da errada convicção do vendedor. Isto não tem nada que saber. Pelo menos é assim que eu vejo a venda direta. Num mundo em que a informação nunca esteve tão acessível, mas tão dispersa e tão complexa e tão confusa, e em que consciencializar a comunidade, seja num cenário macro ou num cenário micro, é fundamental, a venda direta ou a abordagem direta não é mais do que consciencializar diretamente aquela pessoa. Exatamente. Portanto, se a abordagem for essa, o meu ponto de partida é eu vou consciencializar esta pessoa para o valor que este imóvel pode ter, para um eventual benefício fiscal que pode retirar nos próximos meses e que pode não estar a par, de uma construção de um supermercado que vai acontecer e que valorizou esta zona em 40%. Não é sobre o que é que eu vou conseguir retirar dali, nem é só sobre o valor. E a parte da consciencialização vem daí, que é, obviamente, o valor monetário é a forma mais fácil de dar uma métrica ao valor acrescentado. No entanto, a consciencialização vai muito além disso. Eu posso explicar a alguém que o imóvel valorizou 40%, mas mais do que isso, mais do que valorizar 40%, é que valorizou e ainda por cima será uma zona menos boa para habitar porque ficará mais confusa. E eventualmente na sua faixa etária fará mais sentido uma nova zona da cidade. Ou vai ter filhos. Ou vai ter filhos. Portanto, esta abordagem na venda direta muda tudo. Eu não vou abordar uma venda direta para conseguir apenas uma venda, eu vou consciencializar a pessoa e a pessoa é que me vai entregar a venda. E dar valor. E dar valor. Mas acrescentavam assim. É que aí é que está a grande diferença, Rafael. Tu acabaste por dizer tudo. Cada vez que alguém me diz que tem dificuldade, eu quando vou esmifrar a dificuldade daquela pessoa, tem sempre a ver com o pouco valor ou nenhum que ela passou à outra pessoa. E esta é que é a grande diferença no vendedor. Repara, eu estou há quase 20 anos, né? São 18 anos, quase 20 anos no mercado imobiliário. Quando eu entrei, o seres vendedor imobiliário era só mais um, era porque não tinhas mais nada para fazer, era uma série de coisas. Porra, desculpa a expressão, mas 20 anos depois chega. Para mim chega. Esta profissão não pode ser só porque não tínhamos mais nada para fazer. Eu já investi muito dinheiro na minha profissão e custa muito ouvir que, estás desempregado, anda cá, vem cá experimentar. Pode ser, pode acontecer, e ainda bem que acontece, porque é uma oportunidade. As redes vieram trazer isso aqui a todos os portugueses e a todas as pessoas que vivem em Portugal, e vieram trazer essa oportunidade. E ainda bem. Mas quem sabe aproveitar essa oportunidade pode ser mesmo algo que pode mudar a vida delas, desde que elas estejam predispostas a mudar a vida dos outros também. E para isso, se tu vens com a intenção de... Se eu olhar para ti, e isto é muito importante, as pessoas sentem isto, se eu olhar para ti e vir uma comissão à minha frente, o mais provável é que eu não vá fechar absolutamente negócio nenhum contigo ou que tu te sintas usado. Agora, se a pessoa sente que aquilo que eu te estou a passar é, de facto, informação, é, de facto, um benefício, é, de facto, aquilo que pode ser um valor acrescentado àquilo que... Repara, sabes quantas vezes eu disse não? Não, seu cliente, esta não é a sua hora para vender? Não é uma frase completa. Vi isso há pouco tempo. Boa. É estonteante esta frase. Muito bom. E sabes o que é do outro lado dizer, desculpe, mas não quero a minha angriação. Não, eu vivo de angriações, mas eu vivo de clientes para a vida. Eu não quero um cliente que agora... Eu não quero trabalhar todos os clientes, porque também já me aconteceu o contrário, também já aconteceu clientes em que eu não quero mais trabalhar aquele cliente. Não quero, pura e simplesmente, por diversas situações... acho que aquele cliente não tem que ser representado, não merece que o trabalho, o tempo, porque assim... Ou a tua estrutura já não está para aí virada. Não, isso foi um mau cliente, nós estamos sempre a dizer isto. Se nós perdemos aqui um mau cliente, ótimo, porque ele vai ser mau cliente para outros clientes. E atenção, o bom cliente de hoje pode ser um mau cliente amanhã e o cliente não mudou. Tu é que mudaste. Exatamente. E há uma nota muito importante que é não vivermos a velha máxima e com todo o respeito, que é só o cliente é que tem razão, as empresas são todas... desculpem, não. Eu não vivo assim. O Grupo IN não é assim. Eu ouço todos os clientes, eu quero ouvir, sempre que eles têm uma reclamação eu quero ouvir, quero muito ouvir, mas
eu não vou partir do princípio que só o cliente é que tem razão. Eu quero ouvir e perceber todas as partes, porque é muito importante nós não perdermos esta crença também do medo das empresas de perderem um cliente. Eu não posso perder um cliente, ou como as imobiliárias, eu não posso, eu vou mimar este comercial até mais não, porque eu não posso perder este comercial. Não. Porque há até porque isso depois uma leva a liderança a medo. Sim. Porque há uma cultura, porque as empresas têm que se dar o respeito, e porque o mundo não acaba hoje, não vai acabar amanhã, provavelmente não vai acabar nunca, e porque há espaço muito mais com este mundo da tecnologia para todos nós, acredito eu. E por isso, Assim como acredito numa coisa muito, muito vincadamente, que tem a ver... Nós também estávamos a falar isso à hora do almoço, do quanto é agressivo o nosso mercado em termos comerciais, ou seja, a concorrência entre si, a selva, os baixar comissões, os serviços completamente desfasados, tanta coisa, mas ao mesmo tempo tu também tens entre agências uma grande concorrência de aliciamento, de consultores. Aqui um consultor foi formado ali, vou buscá-lo porque aqui um consultor é bom e dou-lhe percentagens maiores e faço e aconteço. E isso, ao final do dia, o que é que eu aprendi? Ou pelo menos a minha linha de raciocínio. Eu represento o Grupo IN, a rede Remax. Aqui ao meu lado podia estar colegas de todas as outras marcas, de marcas tradicionais, que há excelentes profissionais. Eu acho, e todos íamos aqui argumentar. Vocês eram os proprietários, tinham recebido uma herança e todos íamos aqui argumentar porque é que era melhor vocês venderem através de nós. Ou vocês eram candidatos para entrar como consultores no ramo imobiliário e nós todos íamos argumentar porque é que a nossa marca, a nossa agência era a melhor. Ao final do dia, todos tínhamos razão e nenhum tinha razão. Porque todos acreditávamos naquilo que estávamos a dizer. Sim. Todos acreditávamos no serviço para vender o vosso imóvel. Ok? Todos acreditávamos que a nossa empresa, porque paga uma porcentagem mais alta, porque isto, a outra não paga uma porcentagem tão alta, mas dá estes serviços, tem mais marca, tem mais isto, mais... Todos íamos dizer, então ao final do dia, todos estávamos realmente certos e errados. Então qual é a diferença? É perceber onde é que o perfil de cada um de vocês se encaixa melhor. Excelente. Encaixa melhor naquela, então aquela é que faz sentido. Encaixa melhor na outra, até porque aqui então a outra que faz sentido. E podes ter aqui um cliente que diz assim, não, eu vou trabalhar com o Fred, é uma cara conhecida, eu sei que ele é muito bom, está há 20 anos no mercado, ou então eu podia ser com o cliente, não, eu com este não trabalho, então é só outdoors ainda, outro para ver cara, agora assim, vai dizer assim, ele não vai correr, porque eu vou ser um gajo novo, vai eu dei aquele cenário dramático. E se vires isto na perspectiva de consultora, então, mas eu entro em qual agência? Aquela paga-me 60, a outra paga-me 40, a outra paga-me 80. Pá, a é melhor, a outra é melhor. Não, mas aquela não dá serviço, a outra não sei. Ao final do dia não, eu se calhar até preciso de ver como é que é naquela e naquela outra para perceber onde é que eu me sinto bem. Boa dica aqui indireta do Cláudio. Trabalhem as vossas equipas. Porquê? Porque a vossa cara mais conhecida não é o vosso melhor ativo. As caras mais conhecidas são fundamentais, mas quando tens uma equipa com vários talentos, para cada cliente diferente, há um talento diferente. E nós, por exemplo, aqui na PA, coisas que nós nem sequer vamos nós porque não dominamos determinadas áreas, mas logo no início nós éramos 2 e já ia um ou outro consoante o perfil do cliente. Claramente. Completamente. E isso é uma dica também importante, porque querer ser sempre o líder ou o dono do negócio ou o que quer que seja, a ir... Nós não agradamos a toda a gente. Exatamente. É mesmo isso, não é essa a nossa função. Tal e qual. E tens de perceber que nem sempre, por exemplo, tu podes ter um consultor que acabou de chegar ao mercado, vem cheio de vontade. O que é que um consultor que acabou de chegar ao mercado tem de vantagem para alguém que está cá há 20 anos? Tem força, energia, tem vontade. Tempo. Também. Tem tempo. Ele pode servir muito melhor porque tem muito mais tempo do que o outro que está mais... Lógico que o outro está há mais anos, tem mais contactos, tem mais exposição. Portanto, nada é linear, nada é perfeito. É um negócio de perfis. Exatamente. Pessoas. É mesmo. Mas, Carlos, estamos a chegar a uma parte final aqui do nosso podcast, mas não queria deixar de puxar aqui um assunto que é como é que é trabalhar em casal. Porque isto é algo, já comentei várias vezes com o Parreiro, porque as nossas namoradas são solicitadoras as duas. Sim. A sério? A sério. E colocá-las aqui na As empresa. duas, mas é uma de cada um, não é duas de cada um. Exatamente. Pelo menos eu falo da minha parte. Ainda bem que deixaste essa parte clara para haver alguém que tenha essa dúvida. Mas vocês trabalham, vivem e dormem juntos, ou seja, não há diferenciação. Não, dormir juntos não necessariamente para essa hora. Exato. Mas conseguem fazer essa nós temos separação? 7 cães, 3 filhos e 7 cães. onde é que a gente consegue dormir juntos? Não sei.
Nós fizemos 3 7 filhos. cães. 7 cães. Olha. Há esta diferenciação, ou seja, vocês conseguem diferenciar aquilo que é o momento do Fred e da Teresa a nível Não. pessoal ou aquilo que é o Fred e a Teresa profissional? Não. Isto está preço por arame. Não. Olha, deixa-me só dizer, nós também tratamos de divórcios. Nós chegamos mais por isso, depois apanhámos e fazemos o podcast. Não. 15 anos depois a gente casou, por isso agora não. verdade. Demos Nem o primeiro pensar. passo para o divórcio. Não, Foi aqui mas há nem 4 ou pensar. 5. Vocês casaram há 5 meses, pai. Nem sei. Sim, Foi em julho? julho. Sim. Exatamente. Nem sei. 7 meses. 15 anos depois, X filhos depois, Sim, 7 cães. 7 cães depois. Epá, não. Olha, eu vou-te dizer, não me via trabalhar de outra forma, sem ser com a Teresa, sinceramente. I understand. Não, Agora a sério, não estou a brincar. Não vejo judia. Opa, exatamente. Opa, estou a ver os cabelos brancos. Não. Olha, já respondeste ao currículo que o Fred mandou lá para a escritório. Exatamente. Mas o Fred mandou para uma vaga, a Teresa mandou para outra. Lá está, porque a gente não sabe estar juntos. Não, eu acho que é engraçado, porque muita gente nos faz essa pergunta. E lógico que não é só momentos bons. Aliás, causa um desgaste muito grande da nossa relação, é um facto. Para já porque temos personalidades diferentes, temos maneiras às vezes de ver o negócio um bocadinho diferentes, e então isto choca. E quando nos choca, eu estou com medo que ele- não choca só na empresa também. É muito difícil não levares isto para casa. Portanto, então porquê que não te imaginavas a ser de outra maneira? Porque o lado bom é muito maior do que o lado menos bom da equação. Ou seja, há esses atritos, há esses stresses, mas até hoje, espero que seja sempre assim, o amor falou sempre muito mais alto. A nossa ligação falou sempre muito mais alto. E depois há um detalhe. Nós trabalhamos juntos, mesmo juntos, muito pouco tempo, enquanto consultores, enquanto parceria. Foi o alvo da Teresa. Foi o ponto alto. Estou a brincar. Nós trabalhamos, hoje em dia nós trabalhamos juntos, somos sócios, mas na verdade ela está na gestão das empresas e do negócio e das pessoas, e eu estou na gestão da Ou minha seja, equipe. vocês chegam ao final do dia e perguntam como é que correu o teu dia? Porque efetivamente não sabem. Sim, Não. ela não gosta que eu lhe pergunte. Não, isso. deixa-me explicar. Eu gostava de entrar aqui Vamos agora à bocadinho. versão da Teresa. Sim. Não, a versão não é muito diferente. Há aqui uma diferenciação só, pequenina, Sim. que é o Fred termina o dia assim, Sim. perguntar-me como é que foi o teu dia, e eu desligo o telefone. Não, pessoalmente. Porque a primeira coisa que eu faço quando saio da empresa é ligar-lhe. Para termos tempo para conversarmos um bocadinho antes de eu chegar a casa, porque quando chego a casa Sim, eu 38 gostava, cães, 42 filhos. Não deve ser fácil. eu gostava que fosse um momento de família. É um hábito, é algo que estamos a trabalhar em conjunto enquanto casal. Sim. Estamos a tentar trabalhar, chegarmos a casa e evitarmos falar de trabalho. Porque os meninos precisam de nós, o Santiago está numa fase de pré-adolescência, o Afonso já é um homem, mas ainda assim continua a precisar de nós. E Salvador, entretanto, começa a trabalhar. Estou a brincar, é mais e o Salvador é mais pequeno, mas ainda assim é uma criança que precisa de muita atenção. E nós damos conta, muitas das vezes, principalmente o Salvador foi a criança que mais nos chamou a atenção para isto, principalmente a mim, o Fred, ele sabe que eu tenho razão, nem deu conta, mas muitas das vezes claro, o Salvador, apanhei o Salvador a dizer, pronto, vá, agora não fala em trabalho. Porquê? Não. Porque eu tenho um feitiço, né? Eu não sou pequenina, não é? E o Fred começa a perguntar-me isto, e aquilo, e aquilo outro. E fica muito complicado para mim, quando chego a casa e tenho que gerir tantas outras coisas, ainda ter que voltar a falar de trabalho. E eu não gosto, não quero. Eu gosto muito pouco de chegar a casa e ter que ainda falar de trabalho. E é engraçado que há muita coisa que os elementos do grupo IN, e os consultores principalmente, acham que nós sabemos, ou seja, então, mas tu não sabes disso, ou não sabes aquilo. Sim, como tu não se fosse sabias cabeça, disto, não é? ou não sabia, e nós não, pura e simplesmente, mas é do quê? Estás a falar do quê? Porque a gente, há mas mesmo atenção, muita coisa que nós... nós... há momentos que é uma falha mesmo, isso confesso. Porquê? Porque estamos nesta fase de evolução enquanto casal, que é de... Vamos terminar por aqui o nosso dia de trabalho e estamos a aprender a lidar com isto, mas durante o dia também não temos tempo de conversar. É verdade. Porquê? Porque o Fred está na vida dele, nos clientes dele,
ao qual eu não me meto, nem pergunto como é que correu, não sei se perceberam a dica. Ela sabe o quê? Porque é que ela não pergunta? Porque ela sabe que está a correr bem. Isso tem a ver com o perfil das vossas funções. Tu tens mais facilidade em desligar, tu para ti estavas sempre... Já. Sabes porquê? Porque ele passa o dia na parte comercial da coisa que é extremamente entusiasmante e tu passas o dia a lidar com pessoas que é extremamente desgastante. Não, Mas eu não tenho um só. misto. Eu tenho um misto, porque eu tenho que liderar a minha equipa. A Frederica Não Ribeiro e só. Associados sou eu que a lidero. Mas tu lideras a tua equipa pelo exemplo direto, porque aquilo que eles fazem é o que tu fazes. Sim. A Teresa lidera como a líder que tem funções que ninguém tem. Certo. Isso é extremamente desgastante. Muito. E eu digo isso Obrigada, Rafael. como Não, autor... mas é Podes ir verdade. lá à casa Não, todos os mas é dias. verdade. Isto Entre as 8 isto e as é 8 e verdade. meia. Exato. Só antes de... Sem quando os problema. miúdos verdade. saem do banho. É assim, nós cobramos Não invejo 250 minimamente. euros mais IVA a hora Tá para este tipo de barato. situações. Está barato. Portanto, não me importa Mas, nada das 8 às faz 8 e o meia. jantar. Mais deslocações. E faço o jantar, não há problema. Tendo em conta que é em Leiria, a deslocação é... Sim, ainda por cima é ali ao lado também, é um instantinho. Exatamente. Mas Percebes o isso, que eu mas estava a este- dizer é isso. Para perceberes, nós estamos numa fase em que temos as duas coisas. Nós temos a parte de projetos e podcasts e vendas e tudo, e depois temos a parte da gestão de equipas. Eu já reparei que nos dias em que eu estou na novidade, nos dias em que estou a gravar podcast, a convidar alguém para um podcast em que recebi um convite para não sei o quê, eu chego a casa e não me calo. Eva tem que me dizer, Rafa, já chega. Nos dias, por exemplo, à segunda-feira, que é só reuniões de equipa, eu chego a casa, parece uma múmia. Porque, por muito que o dia tenha corrido bem, pode ter corrido bem, é muito desgastante. É o absorver muito todas as desgastante. energias. E talvez vocês estejam aí. É exatamente isso. Pronto, e nesta fase, enquanto casal, estamos na aprendizagem de lidar com isto, porque para nós é muito importante sermos, principalmente, um exemplo para as crianças. Estamos neste trabalho enquanto casal, nesta construção. Não é tudo perfeito, claro que não. Temos muitos dias visões diferentes, mas felizmente o que nos mantém é mesmo porque o objetivo é comum, percebes? Lideramos, vivemos todas as conquistas com a mesma alegria e com a mesma vontade. Por exemplo, eu não me vejo a ter uma vitória que não seja em conjunto com o Fred, e isso não há a menor dúvidas. Agora, que há dias muito difíceis. Sim. E que eu preferia nesses dias, obviamente, não ter que trabalhar com o Fred, porque seria muito mais fácil chegar a casa e ter um apoio de alguém, ao invés de ter que chegar a casa e ter que ralhar, ou o Fred ralhar comigo, ou eu ralhar com o Fred, porque houve uma situação menos positiva dentro da empresa, onde eu não concordei com ele, ou ele não concordou comigo, com alguma decisão que tínhamos tomado. Seria muito mais fácil termos discutido enquanto sócios na sociedade, dentro da empresa, e chegarmos a casa e termos o apoio de alguém que não fosse os dois, não é? Sem dúvida. E temos que olhar para a cara um do outro quando chegamos a casa. Pá, é horrível. Pareceu-me uma queixa. Pá, não, é horrível. Só que graças a Deus a casa é grande. Não, exato. Então E há a muitos gente, cães. e a gente vai, cada um para Não, o mas seu lado. a verdade é esta. Nós temos uma vida, e felizmente, altamente corrida. Nós entre clientes e consultores e diretores e fazer tudo e depois mais é alguma isto coisa. que eu não suporto, E depois que ela é uma energia louca, que é mesmo assim. Eu digo, epá, isto para acompanhar o andamento dela é do caraças, para não dizer outra coisa, ok? E por outro lado, eu que gosto das coisas muito planeadas, muito organizadas, muito não sei o quê, ela é altamente prática e eu gosto da parte teórica, então a gente tem que fazer aqui um mix no meio disto tudo, em que às vezes é difícil, mas sinceramente faço um balanço altamente positivo. Grande ponto para a nossa pergunta final. Estavas aí na parte de um mais teórico, o outro mais prático, e a nossa pergunta final é a mesma para todos os convidados, sabendo que este segmento é o segmento lei do 1%. Começo por ti, Teresa. Qual é que é a ação, atitude, comportamento, ou o que quer que seja, que implementas no teu dia-a-dia que te torna 1% melhor? Olha, não sei se é 1% melhor, eu não sei se é sequer melhor, eu não sei se é a coisa mais básica do mundo, e desculpa se não é nada de especial, mas eu todos os dias eu não me deito sem agradecer. Sem agradecer tudo aquilo que aconteceu no meu dia, seja menos bom ou fantástico, mas agradecer e ensinar aos meus filhos a fazer exatamente esta reflexão diária de agradecer, porque para mim é mesmo, e foi uma coisa que fui aprendendo, é desde sempre. Eu lembro perfeitamente do meu pai, que Deus está a impedir muitas vezes para eu evitar pedir tantas vezes desculpa e agradecer mais,
que eu acho que ele me passou isto tantas vezes que eu comecei a agradecer por tudo e por nada. O agradecer faz-te dormir, faz-me a mim dormir brutalmente melhor, e com uma sensação de está tudo bem e vai ser incrível o teu dia da manhã, e faz-me acordar com uma vontade de fazer ainda melhor o meu dia. Isto a mim faz-me total diferença. Adormecer, a agradecer por tudo, a quem? Não sei. A tudo e a todos. O bem e o menos bom que me tenha acontecido naquele dia, e aprender a refletir sobre o que é que aconteceu de top, e o que é que te ensinou o menos bom, porque dei muitas vezes também por mim, aconteceu muita coisa durante o dia que eu nem dei conta, e muitas vezes a gente falha com outros seres humanos sem querer, que para eles teve muito valor a nossa falha e para nós nem nos passou, e não tivemos qualquer intenção. E acordar, eu durmo sempre, o Fred felizmente conseguiu criar esse hábito comigo, mas eu não consigo dormir, tenho que dormir sempre com a janela aberta, para assim que amanhece o dia, eu acordo muito cedo, assim que amanhece o dia, eu ter a oportunidade de ver e agradecer outra vez, porque eu sou uma das sortudas de continuar cá e de ter mais uma oportunidade. Excelente dica. É só isto. Frederico, o que é que te faz 1% melhor todos os dias? Eu acho que é um exercício genuíno e verdadeiro de humildade, de ter os pés bem assentes no chão e de perceber que tenho um exemplo muito grande a dar aos meus filhos. Penso muito isso, e isso ajuda-me a meter muito, seja as vitórias, seja as coisas menos boas, em perspectiva. Eu faço muito esse exercício de distanciamento, de perceber isto é assim tão grave. Se é mesmo grave, então aí eu vou-me passar, porque eu aí tenho esse extremo. Mas é muito raríssimo, muito raro isso acontecer, e faço muito esse exercício de humildade, de perceber como é que eu posso continuar a ser aquilo que eu acho que é humilde, independentemente dos feitos serem melhores ou piores. E o exercício de distanciamento isto foi assim tão grave, ou se foi bom, é assim tão espetacular. Ou seja, eu não sou nem o melhor do mundo quando as coisas correm muito bem, nem o pior quando me esforcei mas alguma coisa não correu bem. Portanto, eu diria que isso me ajuda, pelo menos, a ser fiel a mim mesmo. E acho que, sendo fiel a mim mesmo, acho que consigo fazer esse exercício e ser 1% melhor todos os dias. Muito bom. É o que eu acho. Muito obrigado. Pá, Muito grande obrigado. episódio. Teresa. Sim, Adorei. acho que vai ser um episódio espetacular. Vai, Para quem é nos está a verdade. ver, deixem também os vossos comentários É aí. isso. Estejam à vontade e cabe-nos a nós agradecer a vossa presença. É isso, ia só dizer, deixem nos comentários convidados que gostavam de ver aqui na Lei do 1%. Nas últimas gravações não fizemos este pedido, mas é interessante porque eventualmente vamos começar a ficar sem ideias, mas se conseguirem ter convidados que sejam pelo menos metade do que foi hoje o Fred e a Teresa, o episódio fica incrível e vocês foram convidados. Obrigada. Olha, nós muito obrigado pelo convite, foi mesmo um gosto de estar aqui, Obrigado. e mais uma vez parabéns porque vocês realmente são muito Mesmo, fora mesmo. da caixa e muito à frente. Muito obrigado. Da caixa de vinho? Ou... Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, malta. Obrigada. Fiquem bem. Tchau, tchau.